Agitada em São Paulo, os principais candidatos à presidência do Brasil tiveram compromissos por aqui. E para falar desta fase da campanha política, faltando pouco mais de 80 dias para as eleições do mês de outubro, é bem no começo de outubro, nós estamos aqui com o cientista político e professor da ESPM, Paulo Nicoli. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, viu? Boa tarde. Nós estamos num momento tenso da campanha. Aliás, eu acho que eu nunca ouvi tanto a frase que teremos uma eleição muito tensa e talvez a mais tensa de todos os tempos. O senhor concorda que a gente realmente vai ter algo muito além do razoável da disputa política? E é possível, se por acaso a sua resposta for afirmativa, me permita já um segundo questionamento, é possível conter isso neste momento? Bom, de fato, é uma das eleições mais acirradas, disputadas, e o principal motivo é que é a primeira eleição na história do país que nós temos dois presidentes concorrendo. Então, temos a experiência de dois mandatos, o do Lula e do Bolsonaro, e claro que dos dois lados há fiéis, escudeiros, defensores de ambos os lados. Agora, o que devemos fazer sempre, né, e esse é o papel dos meios de comunicação também, é conscientizar a população de que precisamos discutir no nível das ideias, né? Jamais com a violência, com fezes, como nós temos visto por aí afora, né? É importante que a gente consiga perceber as propostas dos dois candidatos, de todos, na verdade, mas essa eleição cada vez mais tem se afunilando entre Bolsonaro e Lula, dando um caráter plebiscitário para essa eleição, não só porque eles já foram presidentes, mas porque são os dois principais nomes, enquanto que os demais, como o Ciro Gomes, ainda não passou dos 10% nas pesquisas. Pegando as questões mais tensas, até porque as redes sociais têm um peso muito grande nisso, o senhor falou, por exemplo, lá do comício em que estava o ex-presidente Lula e a bomba de fezes, o senhor fez menção, tivemos esse episódio agora em Foz do Iguaçu, isso ainda precisa de uma certa investigação, porque tem uma série de informações que seria provavelmente, possivelmente, um eleitor do presidente Bolsonaro, que já disse que não quer esse tipo de apoio de violência, que teria causado todo o acidente, que na verdade resultou na morte dos dois. Mas enfim, só que temos um presidente que se elegeu e antes foi vítima de um atentado, como a gente não tinha notícia neste país. Por este ponto de vista, levando-se em conta, as coisas foram mal investigadas ou mal explicadas lá atrás. Tem um vídeo do ex-presidente Lula, por exemplo, em que ele agradece a um militante petista que atacou um empresário na porta do Instituto Lula quando ele estava para ser preso pela Polícia Federal, ainda na Operação Lava Jato. Ou seja, agradecer alguém que é acusado de homicídio. No momento desse, só aumenta a tensão. As coisas são mal explicadas ou mal investigadas lá atrás e, digamos, a gente carrega tudo isso por um momento como esse? Sempre é preciso investigar a fundo todos os casos, né? Assim como também Lula, antes de ser preso, ele fazia algumas carreatas, né, algumas andanças pelo Brasil e um ônibus dele recebeu tiros. Né? A violência é sempre a falência da política. E me parece que nem Bolsonaro nem Lula, né, pelo menos explicitamente, querem uma violência acirrada. E a violência ela pode gerar um efeito contrário, né? Ou seja, afastar os eleitores dos candidatos que antes defendiam. Né? Então, com certeza, qualquer apoiador do Lula ou Bolsonaro que passe a haver uma onda de violência contra os opositores, tende a afastá-los também do voto, né, da preferência. Então, o objetivo dessas eleições, e acho que deve ser o mais importante, é que a gente consiga promover debates no nível das ideias, das experiências políticas de cada um dos governos, jamais com a violência. O senhor acha que este governo, levando-se em conta não só a forma como o governo se comunica, mas também como parte da imprensa, de ter mantido o mesmo tipo de crítica e a mesma diligência de cobertura no período eleitoral, ninguém desceu do palanque e isso é um problema para este momento atual? Sim, né? Desde 2018, desde a eleição do Bolsonaro, essa disputa, né, entre direita e esquerda, a ênfase também na violência, tanto da cobertura da imprensa, em algumas falas do Bolsonaro, tudo isso foi culminando nesse cenário, né, de uma luta, quando na verdade o que a gente tem que ter é uma disputa harmônica, né? Embora seja uma disputa, é importante que a gente perceba que a democracia ela exista para que a gente não tenha que eliminar o opositor, né? Há uma série de autores da ciência política que vão por esse caminho. O milagre da democracia é permitir que o derrotado aceite a derrota e que a gente consiga conviver com aqueles que pensam diferente da gente. Professor, eu vou lhe contar um fato que me chama a atenção. Dos meus 30 anos de jornalismo, todo presidente eleito tinha, digamos, um período de
uma trégua. A imprensa dava uma trégua porque tinha que assumir o poder, não com um segundo mandato, porque é uma situação diferente, mas este presidente não teve isso por parte da imprensa. Eu também tive por parte da imprensa esse aumento de temperatura, ou seja, ao não conceder ao presidente Bolsonaro, que foi eleito democraticamente, essa trégua no começo do governo, até para tomar pé das coisas e tudo mais, óbvio que tem também o lado do presidente que vai para o confronto, isso é muito claro também. Mas eu tenho um problema em relação a isso, porque as regras foram mudadas com o jogo em andamento. As regras informais, né, dessa coisa da trégua que sempre foi muito comum. Sim. De fato, desde a eleição do Bolsonaro, nunca vimos a imprensa, né, atacar um mesmo personagem político, no caso, o nosso presidente, o atual presidente. Mas isso se deve também ao clima tenso das eleições de 2018, né? Uhum. Isso se deve a alguns gestos também do presidente, né, com as armas, né? Isso cria um cenário de instabilidade. É importante que a gente perceba isso, né? Claro que a imprensa... desde o início do mandato do Bolsonaro, digamos assim, pegou pesado, né, contra o seu mandato, mas também o Bolsonaro foi jogando lenha na fogueira, com muitas falas que geravam polêmicas, né, picuinhas em relação aos carnavais, logo no primeiro dia de mandato, né, em algumas manifestações populares e tudo mais. Então, foi uma troca de farpas que foi se avolumando e gerou uma oposição absoluta entre governo e boa parte da imprensa brasileira. Mas aí eu não volto à forma como foi feita a cobertura, porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a imprensa ridicularizava Donald Trump. A imprensa americana fez isso e a eleição foi ganha por Donald Trump. Aqui no Brasil, reproduziu exatamente o mesmo comportamento. Não existe na escola de comunicação que você é obrigado a ridicularizar uma campanha com a qual você não concorda. Aliás, não existe esse tipo de ensinamento em nenhuma escola de jornalismo. Não é este tipo, a forma como se faz hoje, não sei se pela pressão das redes sociais, este erro que aumenta um problema que depois, obviamente, vira nessa tensão que nós estamos hoje? Sem dúvida, né? Mas há um aspecto contraditório nesse cenário, né? Que exatamente pelo fato, tanto o Trump quanto o Bolsonaro serem cerceados pelos grandes meios de comunicação, terem pouco espaço e sempre sendo atacados, fez com que tanto o Trump quanto o Bolsonaro e a direita, mundo afora, aprendesse a usar as redes sociais com muita eficácia, né? Diga-se de passagem. Tanto é que a disseminação das notícias e informações do Bolsonaro ganharam força pela internet, pelas redes e não necessariamente pela campanha eleitoral convencional que ocorre no rádio e na TV. Então a democracia ela vai trazendo esses aprendizados. Nem sempre a imprensa concorda com o governo, nem sempre o governo concorda com a imprensa. E aí é da democracia, até aí é da democracia. Exatamente, e cria uma batalha de narrativas. Agora é o papel da imprensa, né? Ora ser a favor, ora ser contra, isso faz parte. E a gente tem que se adaptar a esse cenário e saber se informar com vários meios de comunicação com opiniões diferentes. Eu só fiz menção à ridicularização. Eu vi acontecer nos Estados Unidos, eu falei, se reproduzir isso aqui vai dar errado de novo, porque isso não é debate legítimo. E isso me chamou a atenção, porque também, não sei se a ciência política tem história, digamos, semelhante, mas o que vimos dessas últimas duas eleições nos Estados Unidos, que redundou na eleição de Trump, e aqui no Brasil, essa ridicularização do outro, isso não era comum. Tinha-se críticas severas a posturas, até alguns excessos de alguns candidatos. Na eleição talvez presidencial mais chamativa de 89, em que tinha a história da política brasileira recente estava ali naquele momento, a gente não via esse tipo de coisa. E tínhamos Brizola, tínhamos Mário Covas, tínhamos uma série o Lula próprio, Fernando Collor, que era, digamos, um novato nesse cenário nacional. É essa ridicularização que me chamou a atenção. E quem aponta exatamente isso é o jornalista Glenn, que denunciou a Vaza Jato, né, do Sérgio Moro. Ele foi entrevistado exatamente dizendo isso, né, que a imprensa brasileira nunca atacou tanto um político, no caso o atual presidente, como nesse mandato. Né? Há um consenso e uma censura, inclusive, na indicação do jornalista Glenn, de outros feitos, né, do governo. Né? A cobertura jornalística, em boa medida, ela se direciona a ridicularizar o presidente. Mas isso faz parte das batalhas de narrativas que nós temos, né? Agora, cabe ao presidente ter um maior esforço para tentar divulgar as boas ações que ele julga ter feito. Professor, rapidamente, o último questionamento. O senhor acha que isso pode afastar o eleitor de não se interessar por política, agora também com esse agregador desse momento mais tenso e até com fatos de violência? Bom, a resposta quem vai nos dar é a quantidade de votos brancos e nulos e abstenções, né, que tem crescido nas últimas eleições. Enfim, saiu uma pesquisa semana passada exatamente indicando isso, como nas últimas eleições o índice de abstenções, votos e nulos tem subido para 20%, 25%, principalmente no Sudeste. O Instituto Votorantim fez uma pesquisa bem interessante a respeito.
Professor, obrigado pela gentileza. Eu agradeço o convite. Obrigado por ter vindo pessoalmente aqui.